fala sobre o que é um bom livro. De muitas maneiras a gente vem aqui para a internet, no Booktube, aqui no YouTube, para falar sobre os livros que a gente gostou de ler, sobre o que é um bom livro. E eu me perguntei esses últimos tempos o que seria um bom leitor. Não vamos analisar o livro nesse momento. Vamos analisar o comportamento daquele que está trazendo o livro à vida, né? O leitor, quando lê, ele traz aquela história de alguma forma para a realidade. Então, ele tem um papel importantíssimo nessa relação entre escritor, leitor, o conteúdo, né? O livro como algo que nos transforma, que tem um papel importante na nossa vida. Nada disso é possível sem o leitor, sem aquele que está absorvendo ou não o que está sendo dito no livro. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre 5 características que eu acredito que um bom leitor deve ter, ou atitudes. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Flores de Leitura. Eu sou a Marina. Vamos lá? Estou pegando esse livro aqui, gente, porque eu gosto de segurar um livro quando eu falo de livros, e esse livro é o livro que eu estou lendo nesse momento, Reparação, do Ian McEwan. Mas vamos lá. O primeiro ponto que eu destacaria é que um bom leitor, ele lê com atenção. Então, sim, gente, eu cortaria a leitura dinâmica. Eu não acredito em leitura dinâmica. Eu sei que vai ter gente que vai me xingar, mas tudo bem, né? Tá tudo certo. Eu não acho que a leitura dinâmica nos ensina nada sobre um livro, tá? O livro, ele precisa ser lido no conteúdo integral dele. Uma pessoa que eu vi uma vez uma pessoa dizer assim, eu fui nos nomes, né? Eu estava muito chata a descrição, então eu pulei aquela descrição toda e voltei ali para o nome dos personagens para ver as ações. De um livro é mais do que ação. É claro que você pode dizer, Marina, não gosto de livro muito descritivo, então você não vai ler um livro muito descritivo, você pula, né? Eu acho que é super justo você abandonar uma leitura que não é para você. Mas se você se compromete, você é um bom leitor, se você se compromete a ler um livro de verdade, você tem atenção naquilo que você está lendo. E eu acho que isso é um problema que a gente tem hoje, porque as pessoas não têm muita atenção. A nossa atenção, ela fica muito pulverizada entre milhões de coisas, rede social, Instagram, YouTube, isso, aquilo. E digo que o YouTube também pode ser um problema, quando a gente às vezes quer ler um livro, tá, gente? Eu mesma. Tem vários vídeos chegando, vídeos de canais de livros que eu gosto de ver, e eu quero ler e ver aquele vídeo ao mesmo tempo. Não dá. Então, eu acho que o bom leitor, ele honra o livro que ele está lendo quando ele para ele ler, de fato, né? Ele não fica meio que tentando ler esse livro e pular as partes que ele não gosta. Ele realmente se concentra e ele dá atenção. Que nem uma pessoa, né? Se você tá com alguém e você olha para a pessoa, e aí você olha para o teto, e aí você conversa com alguém, você tá literalmente ignorando a pessoa, né? Não é dar atenção. Então, quando você vai ler um livro, dê atenção ao livro, né? E eu digo isso porque eu falo para mim isso. É uma conversa que eu tenho comigo, né? Não estou dizendo que eu sou a melhor leitora do mundo, mas eu tento ser, portanto eu chamo a minha própria atenção para o fato de que eu não estou me concentrando na leitura. Aí depois você vai dizer que o livro é isso, que o livro é aquilo, que o livro não é bom. Como que você vai fazer? Como é que você vai ter uma opinião bem verdadeira sobre um livro se você não prestou atenção naquilo que você estava lendo, né? Não é justo. E aí a gente entra já no segundo ponto, que é o bom leitor, ele é justo. E isso tem várias coisas aí que eu acho que é importante a gente falar. Ser justo significa, obviamente, só ter uma opinião se você leu um livro, né? Então, né, não é legal você sair por aí dizendo o que você achou de um livro, metendo pau ou enaltecendo o livro se você não leu de fato, né? Ou você leu de qualquer jeito, que para mim que ler de qualquer jeito é o quê? Você lê por parte, só lê o que você quis ler, ou você nem terminou o livro. Se você terminou o livro, você pode falar daquele livro como um todo. Se você não terminou, você pode dizer, olha, eu
não consegui me engajar naquela leitura, larguei. Mas você não pode realmente construir uma opinião totalmente embasada, gente, se você não terminou o livro. Essa é a minha opinião, tá? Você tem que ser sincero, você tem que dizer, não terminei o livro, não funcionou para mim. Isso é diferente de tecer vários comentários muito, sabe, muito minuciosos sobre um livro que você não finalizou. Tá? Então, assim, você pode não finalizar um livro, mas você talvez não possa ter uma opinião tão embasada como aquela de quem leu o livro de cabo a rabo. Eu volto a dizer que eu não acredito em leitura dinâmica. Não acredito que existe uma forma da gente ler rápido. Um outro ponto do justo aqui, para mim, entra em você deixar as suas ideologias de lado para ler um livro. Muitas vezes a pessoa diz assim, você é de esquerda, você é de direita, então você tem que ler esse livro, você tem que ler aquele, você não pode ler esse aqui, porque esse livro foi escrito por um autor de direita, ou por um autor de esquerda, ou por um autor católico e você é budista, ou você é católico, você não pode ler um autor budista. Eu tenho horror a isso, e eu acho que o bom leitor, ele deixa tudo de lado para ele poder avaliar todo o conteúdo do que está sendo passado, da opinião daquele autor, ou então da maneira como ele descreve aquele lugar, aquelas personagens. Então, assim, você precisa suspender temporariamente as suas ideias, os seus pensamentos, os seus preconceitos, muitas vezes, as suas ideologias políticas, a sua fé religiosa, para você poder, de fato, ver se aquilo que a pessoa está falando ou o que as personagens estão dizendo faz algum sentido. Essa é a busca da verdade. Quando a gente já vai para um livro com muito viés, você não consegue se perguntar se em algum ponto aquela pessoa tem alguma razão, né? E eu acho que isso também não é ser justo com o autor e nem justo com a busca pelo conhecimento, tá? Então, acho que um bom leitor é justo também nesse sentido de ler deixando as suas opiniões pessoais de lado, temporariamente, não totalmente, porque ninguém consegue fazer isso, mas se permitir ter contato com autores que não vivem uma vida que ele aprove, ou que, enfim, que não tem as mesmas opiniões em tudo sobre ele. Eu tenho pavor dessa coisa que tem que concordar comigo em tudo para eu ler aquele livro. Não, eu não tenho que concordar em tudo com o escritor para eu ler e até gostar do livro daquela pessoa. Terceiro ponto, um bom leitor se permite ser desafiado. Vocês vão ver que isso está conectado a esse segundo ponto. Ser desafiado no sentido de ler aquilo que eu acho que eu posso não gostar, ler autores que eu nunca ouvi falar, ler autores de lugares que eu nunca pensei que eu ia me interessar em ler, ler autores com quem eu tenho algum tipo de, assim, sabe, né, algum ranço que pode acontecer, vai ver que aquele autor falou alguma coisa que eu não gostei, sobre política, ou, enfim, eu vou ainda assim me permitir, talvez, ler alguma coisa que aquele cara ou aquela mulher escreveu, porque eu acho que, até para ter uma opinião contrária, eu preciso ir a fundo no que aquela pessoa está falando, né? Então, e outro ponto do se desafiar, eu acho que é você não ficar no cercadinho. Eu só leio romance histórico. Então, eu não tenho como ler, Marina, um livro de filosofia, eu não tenho como ler um livro de história, ou enfim, né? Eu não vou sair desse cercadinho, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Ou, Marina, eu só leio clássico, então eu não vou ler um livro contemporâneo, eu não vou ler um livro de não ficção, porque eu só gosto de literatura. Eu odeio autoajuda, então eu não leio autoajuda, porque eu só leio livros com conteúdo. Ou seja, eu acho que a gente precisa se desafiar a ler o que nós não estamos acostumados a ler. Quarto ponto, eu acredito que um bom leitor propaga um livro, ou a leitura, a literatura. Um bom leitor, ele precisa falar dos livros que ele lê. Ele precisa dizer o que ele achou desses livros. E muitas vezes você também lê um livro que você não gostou, mas você está cheio de opiniões e você quer falar sobre isso. Então, acho que o bom leitor, ele também busca comunicar, né? Ele não guarda só
para ele, né? Principalmente se foi um livro que mudou a sua vida, porque se ele mudou a sua vida, se ele melhorou alguma coisa para você, ele pode vir a ajudar, melhorar a vida de outras pessoas e você deve isso, digamos assim, ao mundo, que esse livro seja propagado de alguma forma. E por último, para mim, um bom leitor cuida dos livros. Ele é um protetor dos livros, ele cuida bem dos seus livros e ele também cuida bem dos livros dos outros. Então, se alguém me emprestou um livro, tem muito tempo que eu não pego o livro emprestado, mas eu sempre cuidei muito bem dos livros que me emprestaram. Uma vez eu emprestei um livro para uma pessoa e ela deixou o livro na varanda dela, então choveu, acabou com o livro. Pelo menos essa foi a história que ela me contou. Ela teve que comprar outro livro para mim. Agora vejam, gente, nós sabemos que o livro é papel e que papel não pode ser deixado no tempo, né? Eu mesmo, quando vou às vezes pegar um sol, vou à praia, eu tô com um livro, eu sei que é problema, porque o livro começa a ficar todo, sabe, o papel ele seca, ele fica todo estranho, todo duro, assim, né? Então, assim, não se deixa livro no sol, não se deixa livro na chuva, né? Você tem que ter um cuidado com esse material, porque, vamos dizer, você morreu, né? Depois que você morrer, esses livros você pode deixar para pessoas que gostam de ler, sua família, seus filhos, seus netos, enfim, você pode deixá-los, se você não tiver filhos ou não tiver netos, você pode deixá-los para uma biblioteca, enfim. Então, assim, livro não acaba se você cuidar dele, né? É claro que tem ali uma degradação com o tempo, eu tenho livros aqui super antigos, mas eles ainda estão ali. Quer ver? Eu vou mostrar um para vocês. Eu peguei eu tenho vários livros bem antigos aqui, mas eu peguei essa edição, que é uma autobiografia do Mark Twain. Eu consegui essa edição num sebo aqui no Rio de Janeiro, e ele tava com uma capinha de plástico. O sebo cuidou do livro, obviamente. Vocês podem ver, ele é dos anos, eu acho que ele é de 1952, tá, gente? A gente ainda tem aquele acordo antigo ortográfico, em que várias palavras tinham acento circunflexo, enfim. É bem interessante para quem faz letras, às vezes, ter esses livros assim, porque em letras, você geralmente tem que fazer alguns trabalhos sobre a forma escrita antiga, né, da língua portuguesa, enfim. Mas a primeira coisa que eu fiz foi comprar um papel e colar aqui, porque ele estava meio que se desfazendo, né? E eu coloquei, e eu tenho certeza que se eu cuidar bem desse livro, eu consigo ler. Ainda não comecei a ler. Quer dizer, eu comecei, mas aí eu deixei de lado no ano passado. Falei, no momento certo, para biografias, eu sento para ler isso aqui. Eu sei que é difícil, assim, não é fácil você encontrar. Você pode encontrar essa edição, mas não tem nada novo, até onde eu sei, dessa autobiografia em português, né? Então, assim, se eu cuidar bem disso daqui, talvez ele ainda dure para mais uma outra pessoa aí, seja minha sobrinha, seja meu filho, seja outra pessoa. Então, assim, cuide bem dos livros, né? Entenda como cuidar de livros para que eles durem. Não estou dizendo que você vai conseguir manter o livro perfeito, mas se você conseguir que ele fique ali, que ele se sustente ali, e quando acontecer alguma coisa de rasgar, de você ir ali tentar resolver, você já está fazendo um bom papel de um bom leitor. E o que vocês acham? Já estão me xingando? Com certeza alguém vai me xingar porque eu falei que eu não acredito em leitura dinâmica, e nem acredito que a gente tem que ler livro rápido, a não ser que você trabalhe com isso. Mesmo assim, olha o problema de você fazer leitura dinâmica quando você trabalha numa editora. Você publica um vídeo em que a pessoa não leu o livro, ela tá falando de um conteúdo no vídeo de propaganda da tua editora que ela não leu, e você não sabe que ela não leu porque você não leu o livro inteiro. Vocês da editora, pelo jeito, fizeram leitura dinâmica daquele livro. Então, eu não sou a favor de leitura dinâmica, não sou a favor de leitura rápida, né? Quanto tempo durar a sua leitura, desde que você tenha foco e atenção, é isso que a gente precisa, tá? Para um bom leitor, na minha percepção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, a gente se vê no próximo.